Você já sentiu que existe algo maior dentro de você, mas que, por algum motivo, ainda não conseguiu despertar? Talvez você esteja vivendo dias difíceis, talvez as dúvidas estejam mais altas que a sua confiança. Talvez você olhe para a sua vida hoje e se pergunte em silêncio: será que eu sou capaz de mudar minha história? A verdade é que existe uma força dentro da mente humana capaz de superar qualquer limitação. Medo, fracasso, rejeição, falta de recursos, tudo. E ao longo deste vídeo, você vai descobrir que o maior obstáculo nunca foi o mundo lá fora, mas sim aquilo que você acreditou sobre si mesmo. Imagine por um momento como seria sua vida se você decidisse hoje que não vai mais aceitar limites impostos pelo medo. Como seria acordar com propósito, agir com confiança e sentir que seu destino está em suas próprias mãos? Essa mensagem pode ser o ponto de virada que você estava esperando. Então, antes de começarmos, eu quero te pedir algo importante. Se inscreva no canal, porque aqui nós falamos sobre crescimento, mente forte e transformação real. Deixa o like, porque assim essa mensagem pode alcançar mais pessoas que também precisam ouvir isso. E comenta aqui embaixo: você acredita no poder da mente? Eu quero saber sua opinião. Agora, respire fundo, abra sua mente, porque o que você vai ouvir pode mudar a forma como você enxerga sua própria vida. Imagine por um instante a sua vida como um vasto oceano. Cada oportunidade é um barco que passa diante de você. Alguns barcos você vê, mas hesita em embarcar. Outros simplesmente desaparecem no horizonte. Quantos desses barcos você deixou passar? Quantas portas permaneceram fechadas apenas porque a sua mente não se decidiu? A decisão não é apenas uma escolha entre o sim e o não. É o fogo que acende a ação. É o ponto de partida de tudo que você deseja conquistar. Sem decisão, até os maiores talentos permanecem adormecidos. Sem decisão, o medo e a dúvida governam a sua vida, e a mediocridade se torna a sua companhia constante. Eu lhe digo, inspirado pelas palavras de Napoleon Hill, a clareza da decisão transforma a vida comum em extraordinária. Decidir é assumir o papel de protagonista da sua própria história. É olhar no espelho e dizer: hoje eu assumo o controle do meu destino. Hoje eu escolho o meu sucesso. E se hoje fosse o seu último dia, você iria hesitar ou iria decidir agir com toda a força que existe dentro de você? Pergunte-se: estou vivendo ou apenas existindo? Cada momento de indecisão é um momento perdido para a grandeza que lhe pertence por direito. Afirmação poderosa: eu tomo decisões firmes e sigo o caminho da minha grandeza. Repita para si mesmo todos os dias e verá que sua mente começa a trabalhar para abrir portas, criar caminhos e atrair oportunidades. Pois quando a decisão é verdadeira, o universo inteiro conspira a seu favor. Feche os olhos por um instante e pense na última vez que você realmente acreditou em algo com todo o seu ser. Não apenas acreditar superficialmente, mas sentir cada célula do seu corpo vibrando com a certeza de que aquilo era possível. Essa é a essência da fé inabalável. A fé não é um sentimento passageiro, é uma força silenciosa, invisível aos olhos do mundo, mas irresistível para aqueles que ousam persistir. Imagine uma mulher chamada Clara. Ela caminhava sozinha por ruas vazias, carregando consigo sonhos que pareciam pesados demais para a realidade. Todos ao redor diziam que era impossível, que suas ambições eram exageradas, que a vida não oferecia chances assim. Mas Clara tinha algo que ninguém podia tirar: fé. Fé em si mesma, fé no universo, fé no poder da sua mente. Ela dizia todas as manhãs diante do espelho: nada vai me deter. Eu sou capaz. O universo está conspirando a meu favor. E sabe o que aconteceu?
Não foi da noite para o dia, não houve mágica instantânea, mas cada ação, cada passo corajoso que Clara deu era impulsionado por essa fé profunda. A mente humana, quando alinhada com a crença absoluta, começa a perceber oportunidades que antes eram invisíveis. As portas que pareciam fechadas começam a ranger levemente. O vento que parecia contrário começa a empurrar suavemente. Pessoas e ideias surgem exatamente quando e onde deveriam surgir. Você já parou para se perguntar: você realmente acredita em sua própria capacidade ou apenas deseja acreditar quando tudo está perfeito? Fé verdadeira não depende de condições externas, não depende de aprovação, dinheiro ou reconhecimento. Ela nasce dentro de você, do íntimo da sua mente, da força que desafia a dúvida e a crítica. E se hoje fosse o dia em que tudo mudaria? Se você decidisse agora aceitar que sua fé é sua arma mais poderosa contra o medo, contra a limitação, contra a mediocridade? Imagine olhar para seus maiores obstáculos e sentir um calor de confiança, uma certeza que nada e ninguém pode abalar. Esse é o poder da fé inabalável. Napoleon Hill dizia que a fé é o ponto de partida para toda realização. Sem ela, a mente hesita. Sem ela, os sonhos permanecem na esfera do imaginário. Sem ela, o sucesso se torna um prêmio reservado apenas aos que ousam acreditar mais do que duvidar. Afirmações como estas não são meras palavras. Eu sou capaz. Nada vai me deter. O universo está conspirando a meu favor. Repita-as todos os dias, com sentimento, com intenção. Deixe que penetrem em cada canto da sua mente. E você verá mudanças silenciosas, mas poderosas. Decisões mais firmes, coragem mais presente, uma percepção do mundo completamente diferente. A fé, meus amigos, não é apenas acreditar que algo vai acontecer, é agir como se já tivesse acontecido, é moldar pensamentos, palavras e ações para se alinharem com aquilo que você acredita ser possível. Clara descobriu que, mesmo caminhando sozinha, enfrentando críticas e olhares desconfiados, a fé a tornava invencível. Cada passo que parecia pequeno transformava-se em um avanço gigantesco quando guiado pela convicção. E então eu lhe pergunto: você está permitindo que a dúvida dite seu destino? Ou está pronto para permitir que a fé guie cada batida do seu coração? Pois lembre-se, a mente que acredita com firmeza não conhece limites. A mente que confia no poder do seu próprio potencial transforma obstáculos em degraus, fracassos em aprendizado e sonhos em realidade palpável. Afirmação poderosa. Minha fé é maior que qualquer obstáculo. Eu acredito no impossível e atuo como se já fosse meu. Quantas vezes você se pegou pensando: amanhã eu começo, na próxima semana eu faço, quando eu tiver mais tempo, eu vou agir. Cada amanhã roubou de você uma chance de transformação. Cada hesitação deixou oportunidades escaparem por entre seus dedos. A mente humana não é feita para esperar. Ela é feita para agir, para se mover, para criar. A ação é o combustível que transforma ideias em realidade, sonhos em conquistas, pensamentos em riqueza. Lembre-se de Clara, aquela mulher de fé inabalável. Ela acreditava, sentia e desejava ardentemente, mas percebeu algo crucial. Fé sem ação é apenas imaginação. Havia momentos em que a dúvida tentava paralisá-la. Será que é o momento certo? Será que eu estou pronta? Mas ela aprendeu a ignorar essas vozes. Ela começou a agir imediatamente, mesmo sem garantias, mesmo sem condições perfeitas. E foi nessa ação corajosa que a vida começou a conspirar a seu favor. A verdade é dura, mas libertadora. O sucesso pertence àqueles que agem, não aos que planejam eternamente. Você pode ter a mente mais brilhante, os sonhos mais elevados, a fé mais profunda, mas se não agir agora, nada mudará.
Cada dia perdido na hesitação é um dia em que a vida avança sem você. Cada momento que você adia uma decisão é um momento em que sua grandeza permanece dormindo. E se hoje fosse o dia decisivo? Se você levantasse agora e desse o primeiro passo, por menor que fosse, em direção ao seu objetivo mais ousado? Você perceberia que a ação imediata não é apenas sobre fazer, é sobre se comprometer com a vida que você deseja. É sobre olhar para seus medos nos olhos e dizer: eu existo para vencer e não para temer. Napoleon Hill dizia que a ação é o ponto de encontro entre desejo e resultado. Sem ação, até os maiores desejos permanecem em vão. Sem ação, até a mente mais poderosa se sente impotente. Mas quando você decide agir agora, o mundo inteiro começa a se alinhar com sua determinação. Pessoas aparecem, portas se abrem, oportunidades surgem exatamente quando você está pronto para recebê-las. Clara, apesar dos dias difíceis, das críticas e das portas fechadas, aprendeu que cada pequena ação era um tijolo na construção de sua grandeza. Caminhar pelas ruas sozinha, enfrentar olhares de dúvida, estudar incessantemente, escrever seus planos todas as noites, tudo isso parecia pequeno, mas cada gesto carregava o poder de moldar sua vida. Ela entendeu que a ação imediata é a manifestação da coragem e da fé juntas, e que a hesitação era seu maior inimigo. Pergunte-se agora: quantos sonhos você deixou morrer esperando o momento perfeito? Quantas oportunidades você deixou passar porque não agiu imediatamente? O universo recompensa quem não hesita. Quem faz, mesmo diante do medo. Quem se levanta antes de estar completamente pronto e decide que agora é o momento. Afirmações poderosas que Clara dizia todos os dias diante do espelho. Eu ajo agora, com coragem e determinação. Nada vai me deter. Cada passo me aproxima do meu objetivo. O universo conspira a favor de minha ação. E você também pode dizer isso, porque não existe segredo mágico. A ação transforma a mente, a fé e o desejo em conquistas tangíveis. Cada movimento, por menor que seja, é uma declaração de que você não será mais vítima das circunstâncias. Cada passo é uma vitória sobre a procrastinação e sobre o medo. Cada atitude é uma ponte entre onde você está hoje e a vida que você merece. Lembre-se, esperar não cria resultados. Pensar demais não cria riqueza. Sonhar sem agir não cria legado, mas agir imediatamente transforma tudo. Pensamentos, medos, dificuldades, até a própria sorte. A diferença entre quem permanece na mediocridade e quem alcança a grandeza é simples: ação imediata. Clara descobriu que, ao agir com coragem todos os dias, a vida começou a responder de maneiras que ela nunca poderia imaginar. Cada obstáculo virou aprendizado, cada crítica virou combustível, cada passo dado virou uma prova de sua determinação. E então, um dia, olhando para trás, ela percebeu que tudo começou com um simples ato: decidir agir agora, sem esperar, sem desculpas, sem medo. Afirmação poderosa: eu ajo agora, com coragem e determinação. Cada passo me aproxima do sucesso que eu mereço. Nada pode me deter, porque agir é meu direito e minha responsabilidade. Olhe no espelho, não apenas para ver seu reflexo, mas para perguntar a si mesmo quem eu realmente quero me tornar. Clara, depois de meses de decisão firme, fé inabalável e ação imediata, começou a perceber que o maior obstáculo para seu sucesso não estava nas ruas, nas portas fechadas ou nas críticas alheias. Estava dentro dela, estava na imagem que ela aceitava ver refletida todos os dias. Cada dúvida, cada medo, cada pensamento negativo que ela permitia entrar em sua mente se transformava em limites invisíveis, mas poderosos, que moldavam sua realidade. Napoleon Hill dizia: o que a mente pode conceber e acreditar
ela pode alcançar, mas primeiro deve se ver alcançando. O espelho da mente não mente. Ele reflete exatamente o que você acredita ser possível. Se você se vê fraco, incapaz ou limitado, o mundo exterior se ajustará a essa percepção. Mas se você se vê forte, capaz e digno, até o universo parecerá conspirar a seu favor. Clara começou a fazer algo que mudou tudo. Todas as manhãs, diante do espelho, ela falava consigo mesma, não como alguém que duvida, mas como alguém que já havia vencido. Ela dizia, eu sou a força que transforma desafios em conquistas. Meu potencial é ilimitado, minha mente é invencível. Eu mereço cada vitória, cada oportunidade, cada riqueza que a vida pode oferecer. E ela não apenas falava, ela sentia cada palavra, deixando que penetrasse em cada fibra do seu ser. Lentamente, percebeu algo poderoso. O que ela acreditava sobre si mesma começava a se manifestar no mundo real. Pessoas passaram a tratá-la com mais respeito. Portas que antes pareciam trancadas começaram a se abrir. Oportunidades que antes eram invisíveis começaram a aparecer. Tudo porque sua mente havia mudado a forma como ela se via. E você? O que você vê quando olha no espelho? Vê limitações ou vê possibilidades infinitas? Pergunte-se, estou permitindo que pensamentos negativos moldem minha realidade? Ou estou escolhendo conscientemente me enxergar como alguém capaz de vencer qualquer desafio? O espelho da mente é também um reflexo da responsabilidade. Ele não julga, ele mostra, e o que ele revela é aquilo que você alimenta todos os dias: medos, desculpas e fraquezas, ou coragem, fé e determinação. Clara entendeu que cada vez que olhava para si mesma com confiança, estava treinando sua mente para o sucesso. Cada afirmação, cada sorriso, cada gesto de autoconfiança era um passo em direção à vida que ela queria construir. E se você se perguntasse agora, se eu me visse como alguém totalmente capaz, que faria diferente a partir de hoje? A resposta está diante do espelho. A mente é um instrumento poderoso, mas precisa de prática. Precisa de exercícios diários de autoconfiança, de visualização, de afirmações. Cada palavra dita para si mesmo tem poder de criar ou destruir. Cada pensamento que você aceita tem força para definir sua realidade. Afirmações poderosas que Clara repetia todos os dias. Eu sou a imagem viva da minha força interior. Minha mente cria minha realidade e escolho criar abundância e sucesso. Cada dia, a cada olhar no espelho, eu me torno a pessoa que sempre sonhei ser. Lembre-se, o mundo exterior é um reflexo do mundo interior. Se você deseja riqueza, poder, sucesso, felicidade ou liberdade, comece olhando para dentro. Se você deseja transformar sua vida, comece transformando sua mente. Olhe no espelho e veja não quem você é hoje, mas quem você decidiu se tornar. Clara descobriu que, ao mudar sua visão interna, as circunstâncias externas se ajustavam como por mágica. O espelho da mente não apenas refletia, mas ensinava. Tudo começa de dentro, tudo começa com você. E então eu pergunto, você vai continuar se vendo limitado ou vai começar a se enxergar ilimitado? Pois a mente que se vê capaz não conhece barreiras. A mente que se vê grande cria oportunidades onde outros veem obstáculos. Afirmação poderosa. Eu sou a imagem viva da minha força interior. Minha mente cria minha realidade e cada dia me aproxima da vida que eu mereço. Existe um momento na vida de toda pessoa que busca crescer, em que a realidade parece testar sua determinação até o limite. Não é apenas uma dificuldade comum, mas uma sequência de obstáculos que fazem a mente questionar. Vale realmente a pena continuar? Clara chegou exatamente nesse ponto.
Depois de meses de esforço, estudo, disciplina e ação constante, ela acreditava que estava finalmente perto de ver resultados concretos. Sua mente estava mais forte, sua fé mais firme, sua visão mais clara. Mas foi justamente nesse momento que a vida pareceu desmoronar diante dela. Uma oportunidade importante que ela esperava há muito tempo foi negada. Uma pessoa em quem confiava duvidou de sua capacidade. Problemas financeiros surgiram quase simultaneamente. E como se não bastasse, o cansaço emocional começou a pesar em seu corpo como uma corrente invisível. Naquela noite, caminhando sozinha por uma rua silenciosa, Clara sentiu algo que muitas pessoas escondem: vontade de desistir. Ela olhou para o céu escuro e pensou: talvez não seja para mim, talvez eu esteja tentando algo grande demais, talvez eu não seja suficiente. Esse é o momento que define destinos. Não o momento da vitória, mas o momento da dúvida profunda. Porque é exatamente ali que a mente decide quem você será. Napoleon Hill ensinava que toda a adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Mas essa semente só germina se a pessoa se recusar a desistir. Se ela permitir que a dor se transforme em combustível. Se ela entender que dificuldades não são punições, mas treinamentos. Clara sentou em um banco vazio, respirou profundamente e lembrou de tudo que havia aprendido até ali. Decisão, fé, ação, visão interna. Ela percebeu que o problema não era o fracasso momentâneo, mas a interpretação que sua mente estava dando a ele. E então ela fez algo poderoso. Levantou-se, olhou para o reflexo de uma vitrine escura, como se fosse um espelho improvisado, e disse em voz firme: nada pode me deter. Cada dificuldade está me fortalecendo. Eu não cheguei até aqui para desistir agora. Naquele instante, algo mudou dentro dela. Não foi o mundo ao redor, não foi a situação financeira, não foram as oportunidades externas, foi a mente. E quando a mente muda, a realidade começa a se reorganizar lentamente. A adversidade tem uma função secreta: revelar forças que você não sabia que possuía. Quantas vezes você já enfrentou situações que pareciam impossíveis e ainda assim sobreviveu? Quantas vezes você pensou que não conseguiria continuar, mas continuou? Existe dentro de você uma reserva de poder emocional e mental muito maior do que imagina. Pergunte-se agora: os desafios que enfrento estão me destruindo ou estão me construindo? Clara começou a entender que cada obstáculo era um teste de resistência mental. Cada crítica era um treinamento para sua autoconfiança. Cada porta fechada era um redirecionamento para algo maior. Ela decidiu que não permitiria que circunstâncias temporárias definissem sua identidade permanente. Nos dias seguintes, mesmo com medo, ela continuou caminhando, continuou estudando, continuou agindo. Continuou acreditando, muitas vezes chorando em silêncio, muitas vezes sentindo o peso do mundo nas costas, mas sempre avançando um passo de cada vez. E é aqui que está uma das maiores verdades do sucesso. A maioria das pessoas desiste pouco antes da virada acontecer. A adversidade é como a última barreira antes da transformação. Ela separa aqueles que apenas desejam daqueles que realmente decidem conquistar. Ela testa sua fé, sua disciplina, sua coragem e, principalmente, sua identidade. Clara percebeu que não era mais a mesma pessoa que começou a jornada. A mulher que antes duvidava, agora resistia. A pessoa que antes hesitava, agora enfrentava. A mente que antes temia, agora se fortalecia a cada dificuldade. Afirmações que ela repetia diariamente: nada pode me deter. Cada desafio me fortalece. Eu transformo dor em poder e obstáculos em oportunidades. Minha mente é maior que qualquer circunstância. Com o tempo, algo extraordinário começou a acontecer. Pequenas oportunidades surgiram novamente.
Pessoas começaram a reconhecer sua determinação. Ideias apareceram com mais clareza. Era como se o universo estivesse respondendo à sua persistência. Mas a verdadeira vitória não era externa, era interna. Clara havia descoberto que a adversidade não é o inimigo. O verdadeiro inimigo é a desistência. O verdadeiro perigo é permitir que dificuldades temporárias destruam sonhos permanentes. E agora eu pergunto a você: você vai permitir que desafios definam seus limites ou vai usar esses desafios para descobrir sua verdadeira força? Porque dentro de você existe uma mente capaz de superar qualquer limitação. Existe uma força que nasce exatamente quando tudo parece difícil. Existe um poder que só aparece quando você se recusa a parar. Lembre-se sempre, tempestades não duram para sempre, mas pessoas fortes se tornam ainda mais fortes depois delas. Existe algo mais poderoso do que a fé, mais forte do que a disciplina, mais duradouro do que a motivação momentânea. Esse algo é o propósito. Sem propósito, o esforço cansa. Sem propósito, o trabalho perde sentido. Sem propósito, até as vitórias parecem vazias. Mas quando uma pessoa descobre o porquê de sua existência, algo extraordinário acontece. A energia parece infinita. A coragem cresce e os obstáculos deixam de ser ameaças. Tornam-se apenas etapas do caminho. Clara ainda estava enfrentando desafios. Embora tivesse se tornado mais forte mentalmente, ainda havia momentos de silêncio em que ela se perguntava: por que eu quero tanto vencer? Qual é o verdadeiro motivo de tudo isso? Essas perguntas começaram a ecoar dentro dela com mais intensidade do que qualquer medo anterior. Porque a mente humana não se satisfaz apenas com conquistas materiais. Ela precisa de significado. Precisa sentir que existe uma razão maior para continuar lutando. Certa manhã, enquanto caminhava sozinha ao nascer do sol, Clara observou pessoas indo para seus trabalhos, carros passando, a cidade despertando lentamente. Foi naquele instante simples que algo mudou dentro dela. Ela percebeu que não queria vencer apenas por dinheiro, não queria sucesso apenas por status, não queria riqueza apenas para provar algo ao mundo. Ela queria vencer porque desejava transformar sua própria história. Queria vencer porque sabia que, ao conseguir, poderia inspirar outras pessoas que também estavam lutando em silêncio. Queria vencer porque sentia que havia dentro dela um potencial que não podia morrer sem ser vivido. E naquele momento nasceu o propósito. Napoleon Hill ensinava que um propósito definido é o ponto de partida de toda realização. Sem ele, a mente se perde. Com ele, a mente encontra direção, foco e resistência. Clara sentiu uma energia diferente percorrer seu corpo. Era como se todas as peças da sua vida começassem a se encaixar. Os desafios que ela enfrentou agora faziam sentido. As dores tinham função. As dificuldades tinham propósito. Ela parou, respirou fundo e disse para si mesma: eu nasci para algo maior. Minha vida tem um significado. Cada passo que eu dou está me levando ao meu destino. E você já se perguntou qual é o seu verdadeiro propósito? Não o que os outros esperam de você. Não o que a sociedade diz que você deve fazer. Mas aquilo que faz seu coração acelerar, que faz sua mente se sentir viva, que faz você sentir que está no caminho certo mesmo quando tudo é difícil. Propósito não é algo que você encontra pronto, é algo que você descobre vivendo, tentando, errando, levantando e continuando. Clara percebeu que seu propósito não era apenas chegar ao sucesso, mas se tornar a pessoa capaz de sustentá-lo. Porque riqueza sem crescimento interno não dura. Conquistas sem evolução mental desaparecem. Mas quando a mente cresce junto com os resultados, o sucesso se torna permanente.
Nos dias seguintes, algo mudou radicalmente em sua postura. Ela acordava com mais energia, caminhava com mais confiança, falava com mais convicção. Não porque os problemas haviam desaparecido, mas porque agora existia um motivo maior do que eles. O propósito se tornou sua bússola interna. Quando surgia o cansaço, ela lembrava do porquê. Quando surgia o medo, ela lembrava do porquê. Quando surgia a dúvida, ela lembrava do porquê. E isso a tornava praticamente imparável. Pergunte-se agora: se você descobrisse hoje que sua vida tem uma missão maior, o que mudaria em suas ações? Você continuaria adiando seus sonhos? Ou começaria a agir com urgência, sabendo que seu tempo é precioso? Existe uma força invisível que move pessoas extraordinárias, e essa força é o propósito. Ele transforma esforço em paixão, disciplina em prazer, sacrifício em investimento. Há afirmações que Clara passou a repetir diariamente. Meu propósito guia cada passo que dou. Eu estou exatamente onde preciso estar para crescer. Minha vida tem significado e eu honro isso com ação diária. Com o tempo, Clara começou a perceber algo surpreendente. Oportunidades começaram a aparecer com mais frequência. Pessoas certas surgiam no momento certo. Ideias vinham com clareza. Era como se o universo respondesse quando ela finalmente se alinhou com seu propósito. Mas a maior mudança ainda era interna. Ela não estava mais apenas tentando vencer. Ela estava vivendo com intenção. E existe uma diferença gigantesca entre sobreviver e viver com propósito. Agora eu lhe faço uma pergunta profunda. Você está vivendo por obrigação ou por missão? Porque quando uma pessoa encontra seu propósito, ela não precisa mais de motivação externa. O fogo vem de dentro. A disciplina se torna natural. A persistência se torna inevitável. Clara finalmente compreendeu que sua jornada não era apenas sobre chegar a um destino, mas sobre se tornar alguém capaz de transformar não apenas sua própria vida, mas a vida de outros ao seu redor. E isso é o verdadeiro poder do propósito. Afirmação poderosa. Meu propósito é maior que meus medos. Minha vida tem direção, significado e impacto. Cada passo que dou me aproxima do destino que nasceu comigo. Existe uma força invisível que age silenciosamente na vida de todas as pessoas. Alguns a chamam de destino, outros de coincidência, outros de sorte, mas aqueles que aprenderam a dominar a própria mente sabem a verdade. Seus pensamentos, emoções e crenças criam o campo que atrai suas experiências. Clara começou a perceber isso de maneira quase misteriosa. Depois de meses trabalhando sua decisão, sua fé, sua ação, sua identidade e seu propósito, algo diferente começou a acontecer. Pequenas oportunidades surgiam sem explicação lógica. Conversas inesperadas traziam ideias valiosas. Pessoas que ela jamais imaginaria conhecer apareciam em seu caminho. No início, ela pensou que era coincidência, mas então percebeu um padrão. Tudo começou a mudar quando sua mente mudou. Antes, quando ela estava cheia de dúvidas, parecia que os problemas apareciam com facilidade. Obstáculos surgiam constantemente, portas permaneciam fechadas. Mas agora, com pensamentos mais confiantes, emoções mais positivas e uma visão clara do que queria, a realidade parecia responder de outra forma. Napoleon Hill ensinava que a mente humana funciona como um imã, atraindo aquilo que está em harmonia com seus pensamentos dominantes. Não importa se você pensa em sucesso ou fracasso, ambos podem se tornar realidade dependendo do foco mental que você mantém. Clara começou a fazer um exercício poderoso todas as noites. Antes de dormir, fechava os olhos e visualizava sua vida como se já estivesse vivendo o sucesso que desejava.
sentia a alegria, sentia a segurança, sentia a confiança. Não era apenas imaginação, era emoção real. E isso começou a reprogramar sua mente. Ela acordava mais confiante, caminhava com mais postura, falava com mais certeza. E as pessoas ao redor reagiam a essa energia. Porque o mundo não responde apenas ao que você diz, ele responde ao que você transmite. Pergunte-se agora, que tipo de energia você está emitindo todos os dias? Medo ou confiança? Escassez ou abundância? Dúvida ou certeza? Porque aquilo que domina sua mente acaba dominando sua realidade. Clara percebeu que, quando pensava constantemente em dificuldades, mais dificuldades apareciam. Quando focava em oportunidades, sua mente começava a enxergar caminhos que antes eram invisíveis. Ela passou a repetir afirmações com intensidade emocional. Eu atraio oportunidades alinhadas com meu propósito. O universo conspira a favor do meu crescimento. Minha mente é um ímã de sucesso, prosperidade e abundância. E algo fascinante aconteceu. Sua percepção mudou completamente. Uma conversa casual virou oportunidade. Um problema virou aprendizado. Um contato inesperado virou parceria. A lei da atração não é magia, é alinhamento. Quando seus pensamentos, emoções e ações caminham na mesma direção, a realidade começa a responder. Clara também aprendeu algo essencial. Pensamentos negativos ainda surgiam. Medos ainda apareciam. Mas agora ela não permitia que permanecessem. Ela os reconhecia e substituía conscientemente por pensamentos fortalecedores. Porque controlar a mente não significa eliminar dúvidas para sempre. Significa escolher qual pensamento terá poder sobre você. E você já percebeu como sua mente influencia seu dia? Quando você acorda desanimado, parece que tudo dá errado. Quando acorda confiante, até os desafios parecem menores. Isso não é coincidência, é sintonia mental. Clara começou a entender que riqueza não começa no bolso, começa na mente. O sucesso não nasce nas circunstâncias, nasce nas crenças. A oportunidade não surge do nada, surge quando você está preparado para percebê-la. Então ela fez uma pergunta profunda para si mesma. Se eu realmente acreditasse que o universo está trabalhando a meu favor, como eu agiria hoje? A resposta mudou sua postura completamente. Ela passou a agir com mais coragem, mais iniciativa e mais confiança. E quanto mais ela agia, mais resultados apareciam, reforçando ainda mais sua crença. Isso criou um ciclo poderoso. Pensamento, emoção, ação, resultado, mais crença, mais resultado. Esse é o verdadeiro mecanismo da lei da atração. Com o tempo, Clara percebeu que não era apenas a realidade externa que estava mudando. Ela estava mudando por dentro, tornando-se mais confiante, mais segura, mais determinada. E a maior descoberta foi esta: você não atrai o que quer. Você atrai o que você se torna. Se você se torna disciplinado, atrai oportunidades que exigem disciplina. Se você se torna confiante, atrai situações que recompensam confiança. Se você se torna focado, atrai resultados alinhados com foco. Agora eu lhe pergunto, se seus pensamentos criam seu futuro, quais pensamentos você vai escolher a partir de hoje? Porque existe dentro de você um poder silencioso capaz de transformar sua realidade. Um poder que não depende de sorte nem de condições externas. Um poder que nasce da combinação entre mente, emoção e ação alinhadas. Clara finalmente compreendeu que não estava apenas perseguindo seus sonhos. Ela estava se tornando a pessoa capaz de atraí-los naturalmente. E isso mudou tudo. Afirmação poderosa. Eu atraio sucesso, riqueza e oportunidades porque minha mente está alinhada com a abundância. O universo responde à minha energia, e minha energia é de vitória. Existe uma diferença silenciosa entre pessoas que sonham e pessoas que realizam.
Essa diferença não está no talento, nem na sorte, nem nas oportunidades iniciais. Ela está em algo muito mais raro: a capacidade de manter o foco quando o mundo inteiro tenta distraí-las. Clara começou a perceber isso com clareza conforme avançava em sua jornada. Depois de desenvolver fé, propósito e confiança, surgiram novos desafios. Não mais aqueles obstáculos óbvios do começo, mas algo mais perigoso: distrações, convites que desviavam seu tempo, opiniões que confundiam sua mente, dúvidas sutis que tentavam fragmentar sua atenção. O sucesso exige concentração, mas a vida moderna oferece dispersão. Havia dias em que Clara começava cheia de energia, mas terminava cansada, sem ter avançado no que realmente importava. Pequenas interrupções se acumulavam. Pensamentos aleatórios surgiam. Comparações com outras pessoas roubavam sua tranquilidade. Foi então que ela percebeu uma verdade fundamental: não basta querer vencer, é preciso proteger a própria mente. Napoleon Hill ensinava que a energia mental direcionada com intensidade é capaz de produzir resultados extraordinários, mas quando essa energia se espalha em várias direções, perde força. É como luz difusa comparada a um feixe de laser. Clara começou a observar seus próprios hábitos. Notou quanto tempo desperdiçava em preocupações desnecessárias, em pensamentos sobre o passado ou ansiedade sobre o futuro. Percebeu que sua mente, quando não era disciplinada, vagava sem controle. E então, ela tomou uma decisão silenciosa: aprender a dominar sua atenção. Nos dias seguintes, passou a organizar melhor seu tempo. Criou momentos de silêncio. Caminhava sozinha para pensar com clareza. Quando pensamentos negativos surgiam, ela não lutava contra eles. Apenas voltava ao que realmente importava. No começo foi difícil. A mente resistia. A distração parecia mais confortável do que a disciplina. Mas, com persistência, algo começou a mudar. Ela percebeu que quanto mais concentrada ficava, mais rápido aprendia. Quanto mais focada, mais oportunidades identificava. Quanto mais presente, menos medo sentia. O foco tem um efeito quase mágico. Ele reduz o ruído mental e amplifica a percepção. Pergunte a si mesmo: quantas vezes você começou algo importante e abandonou no meio? Quantas ideias ficaram inacabadas? Quantos sonhos foram adiados porque sua atenção foi roubada por coisas menores? Clara começou a entender que grandes resultados não vêm de esforços gigantes ocasionais, mas de atenção consistente ao longo do tempo. Pequenos avanços diários, quando protegidos da distração, se transformam em conquistas enormes. Ela também percebeu outro inimigo silencioso: a comparação. Ver o progresso de outras pessoas às vezes fazia sua mente duvidar do próprio caminho, mas com o tempo compreendeu que cada jornada tem um ritmo próprio e que olhar demais para fora enfraquece a conexão com o próprio propósito. O foco verdadeiro nasce quando a pessoa entende que sua missão é pessoal e intransferível. Houve uma noite em que Clara estava exausta, sentindo o peso das responsabilidades e das incertezas. Pensou em descansar por alguns dias, em diminuir o ritmo. Mas algo dentro dela lembrava que cada pausa sem consciência podia virar retrocesso. Ela respirou fundo, sentou em silêncio e voltou a pensar no motivo pelo qual começou tudo. Pouco a pouco, a clareza retornou. Não precisava fazer tudo de uma vez. Precisava apenas continuar avançando, um passo de cada vez, mantendo a direção. E naquele instante, compreendeu algo poderoso. Foco não é intensidade constante. É retorno constante ao que importa. Nos meses seguintes, sua produtividade aumentou.
Sua mente ficou mais tranquila, as decisões se tornaram mais rápidas, o medo diminuiu, porque a atenção estava ocupada com o progresso, não com a preocupação. O mundo externo ainda tinha ruídos, críticas e imprevistos, mas internamente havia mais estabilidade. Isso mudou tudo. Porque quando uma pessoa desenvolve foco inquebrável, ela deixa de ser controlada pelas circunstâncias e passa a controlar a própria direção. Agora reflita profundamente. Você está direcionando sua energia para o que realmente importa ou está permitindo que distrações determinem seu destino? Clara descobriu que concentração é poder, atenção é energia, e energia direcionada cria resultados inevitáveis. Ela não era mais apenas alguém tentando vencer, ela estava se tornando alguém impossível de parar. Existe um momento na jornada de crescimento em que a pessoa começa a perceber que a mudança mais importante não aconteceu no mundo exterior, mas dentro dela. Clara chegou a esse ponto sem perceber exatamente quando ocorreu a transformação. Não houve um dia específico, nem um evento grandioso. Foi algo gradual, quase silencioso, mas inegável. Ela começou a notar que reagia diferente às situações. Problemas que antes causavam ansiedade agora pareciam desafios administráveis. Críticas que antes feriam agora eram apenas opiniões. Incertezas que antes paralisavam agora eram apenas parte do processo. Foi então que ela compreendeu uma das maiores verdades sobre prosperidade. A riqueza externa é consequência da riqueza interna. Durante muito tempo, Clara acreditou que sucesso significava dinheiro, estabilidade, reconhecimento. E sim, essas coisas eram importantes. Mas agora ela percebia algo maior. Sua mente havia se tornado mais forte, mais disciplinada, mais confiante. E essa transformação interna estava começando a gerar resultados externos de forma quase natural. Oportunidades profissionais começaram a surgir com mais frequência. Pessoas passaram a confiar mais nela. Projetos que antes pareciam impossíveis começaram a tomar forma. Mas o mais interessante era que, mesmo antes de resultados financeiros significativos aparecerem, ela já se sentia diferente, sentia-se mais segura, mais tranquila, mais capaz. Napoleon Hill ensinava que o estado mental da abundância precisa existir antes da abundância material, porque a mente pobre, mesmo quando recebe dinheiro, tende a perdê-lo, mas a mente próspera, mesmo começando do zero, encontra formas de crescer. Clara começou a observar seus próprios pensamentos sobre dinheiro e sucesso. Percebeu que no passado havia medo, medo de não ter, medo de perder, medo de não ser suficiente. Esses pensamentos criavam tensão. Agora, porém, havia algo novo: confiança. Não a confiança ingênua de que tudo daria certo automaticamente, mas a confiança construída pela experiência de ter superado dificuldades, de ter persistido quando era difícil, de ter desenvolvido habilidades. Ela entendeu que prosperidade não é apenas possuir recursos, é sentir-se capaz de criá-los. Houve um dia marcante em que Clara recebeu uma oportunidade que representava exatamente aquilo que ela vinha buscando há anos. Não foi sorte repentina. Foi consequência de preparação, crescimento e consistência. Naquele momento ela percebeu algo emocionante. A pessoa que ela era no passado não teria conseguido aproveitar aquela oportunidade, mas a pessoa que ela havia se tornado estava pronta. Isso trouxe uma compreensão profunda. O crescimento pessoal sempre precede o crescimento material. Muitas pessoas querem resultados antes de se tornarem capazes de sustentá-los. Querem sucesso antes de desenvolver disciplina. Querem riqueza antes de construir mentalidade. Querem reconhecimento antes de construir competência. Clara agora sabia que o processo tinha sido perfeito.
Cada dificuldade tinha preparado sua mente. Cada fracasso tinha fortalecido sua resistência. Cada momento de dúvida tinha ampliado sua consciência. Ela começou também a perceber outra dimensão da riqueza, a emocional. Sentia mais paz, mais gratidão, mais clareza sobre quem era, e isso era tão valioso quanto qualquer conquista financeira. Pergunte-se profundamente: se você conquistasse tudo o que deseja hoje, sua mente estaria pronta para sustentar isso? Porque a verdadeira prosperidade não é apenas chegar ao topo, é permanecer lá com equilíbrio. Clara também percebeu que riqueza não é algo estático, é fluxo, é movimento, é criação contínua, e a mente é a fonte principal desse fluxo. Ela não via mais o dinheiro como algo distante ou difícil, via como consequência natural de valor gerado, de habilidades desenvolvidas, de oportunidades aproveitadas. E essa mudança de percepção eliminou grande parte do medo. Agora havia algo muito mais poderoso: confiança em si mesma. Não importava se surgiriam novos desafios no futuro. Ela sabia que tinha capacidade de enfrentá-los, porque a maior riqueza que havia conquistado era interna, e isso ninguém poderia tirar. Clara começou a entender que prosperidade verdadeira envolve várias dimensões: mental, emocional, espiritual e material. Quando essas dimensões se alinham, a vida entra em um estado de crescimento contínuo. O mais impressionante era perceber que tudo começou com algo invisível, uma decisão interna de não aceitar mais limitações mentais. Agora reflita: você está buscando riqueza apenas fora, ou está construindo riqueza dentro de si? Porque quando a mente cresce, a realidade acompanha. Quando a identidade evolui, os resultados aparecem. Quando a pessoa se transforma, a vida responde. Clara finalmente compreendeu que não estava apenas conquistando sucesso. Estava se tornando uma pessoa próspera em essência. E isso mudava tudo. Existe um momento raro na vida em que uma pessoa para, respira profundamente e percebe que não é mais quem era antes. Clara viveu esse momento em silêncio. Não foi durante uma grande conquista pública. Não foi em um instante de celebração. Foi em um dia comum, olhando pela janela, observando a cidade seguir seu ritmo enquanto pensamentos percorriam sua mente. Ela começou a lembrar de tudo: da insegurança que sentia no início, das noites de dúvida, das caminhadas solitárias, das vezes em que pensou em desistir, dos momentos em que parecia impossível continuar. E então percebeu algo que a emocionou profundamente. Ela havia vencido a si mesma. Mais do que qualquer resultado externo, essa era a maior conquista. Porque o maior obstáculo nunca foram as circunstâncias, as pessoas ou as oportunidades. Sempre foi a mente limitada que ela carregava no começo da jornada. Napoleon Hill ensinava que a mente humana é a única coisa sobre a qual temos controle absoluto. E também a única capaz de transformar completamente nosso destino. Clara agora entendia isso com clareza. A mulher que antes hesitava, agora decidia. A pessoa que antes duvidava, agora confiava. A mente que antes temia, agora criava possibilidades. Ela percebeu que sua história não era apenas sobre sucesso pessoal. Era sobre transformação. Sobre provar que limites internos podem ser quebrados. Sobre mostrar que qualquer pessoa, independentemente do ponto de partida, pode reescrever a própria realidade. E então surgiu uma pergunta que mudou sua perspectiva. Qual será o legado da minha mente? Não o legado material, não apenas conquistas visíveis, mas o impacto que sua transformação poderia gerar em outras pessoas. Porque toda pessoa que vence limitações internas se torna prova viva de que mudança é possível. Clara começou a perceber que, ao compartilhar sua história,
poderia inspirar outras pessoas que estavam exatamente onde ela esteve um dia, cheias de medo, dúvidas e inseguranças. Pessoas que ainda não sabiam do poder que existia dentro delas. E isso trouxe um novo significado para a sua jornada. O sucesso não era mais apenas um objetivo pessoal, era uma ferramenta para ajudar outros a acreditarem em si mesmos. Ela compreendeu que cada desafio enfrentado tinha preparado não apenas sua força, mas também sua capacidade de compreender a dor de outras pessoas. Cada dificuldade havia desenvolvido empatia. Cada superação havia criado sabedoria. Agora, ela sabia algo que poucas pessoas percebem. A verdadeira grandeza não está apenas em conquistar, mas em inspirar. Houve uma noite em que Clara caminhou novamente pelas mesmas ruas onde antes havia sentido vontade de desistir. O cenário era o mesmo, mas ela era completamente diferente. Ela sorriu ao perceber a ironia da vida. O lugar que antes simbolizava dúvida, agora simbolizava vitória interna. E naquele instante, entendeu que a mente humana tem um poder extraordinário. Não apenas de mudar a própria vida, mas de mudar gerações. Porque quando alguém aprende a pensar com coragem, agir com fé e persistir com propósito, cria um efeito que se espalha muito além de si mesmo. Agora, reflita profundamente. Se você continuar exatamente como está hoje, qual será a sua história daqui a alguns anos? Você será alguém que tentou e desistiu, ou alguém que decidiu e transformou tudo. Clara descobriu que o maior limite nunca foi externo, sempre foi interno. E quando esse limite foi quebrado, a vida inteira se expandiu. Ela não era especial, não tinha vantagens únicas, não possuía sorte extraordinária. Ela apenas aprendeu a dominar a própria mente, e isso fez toda a diferença. No final, Clara compreendeu que cada ser humano carrega dentro de si uma força imensa esperando para ser despertada. Uma força capaz de superar medos, atravessar dificuldades e construir uma vida extraordinária. O legado da mente não é algo que se deixa apenas para o mundo. É algo que se constrói todos os dias, em cada decisão, em cada pensamento, em cada ação. E a maior verdade que Clara descobriu foi simples, mas poderosa. Quando a mente decide vencer, nenhuma limitação permanece para sempre. E assim, chegamos ao final. Mas talvez este não seja apenas o fim de um vídeo. Talvez seja o começo de uma nova versão de você. Pense por um instante em tudo o que você ouviu até aqui. A força da mente, a superação das limitações, a coragem de continuar mesmo quando ninguém acredita. Tudo isso não pertence apenas à história, pertence a você. Existe dentro de você uma capacidade imensa, esperando uma decisão. A decisão de não desistir mais de si mesmo. A vida não muda quando as circunstâncias mudam. A vida muda quando a mente muda. E se hoje uma única ideia tocou seu coração, então algo já começou a se transformar dentro de você. Agora, eu quero te fazer uma pergunta sincera. Você vai fechar este vídeo e continuar vivendo como antes? Ou vai usar esse momento como um ponto de virada? Se essa mensagem falou com você, se fez sentido no seu coração, então eu te convido a dar um passo simples, mas poderoso. Se inscreva no canal, porque aqui nós estamos construindo mentes fortes todos os dias. Deixa o like, porque isso ajuda essa mensagem a chegar a outras pessoas que também precisam despertar. E comente aqui embaixo, qual foi a parte que mais tocou você? Eu quero ler sua história. Lembre-se, nenhuma limitação é maior que uma mente decidida. E talvez o próximo capítulo de transformação seja o seu. Nos vemos no próximo vídeo.